Vamos dar início então, pessoal. Bom dia a todos. Então, estamos reiniciando os Grand Rounds, apesar da greve dos residentes. Nós estamos dando reinício a esse processo educativo, de momento de discussão importante. E agradecemos à cardiologia mais uma vez por ter nos dado a chance de compartilhar este conhecimento. E hoje temos um assunto interessante, no mínimo pelo seu título, que está aqui atrás, não é? Sexo, coração e exercício. O que quer dizer isso nós não sabemos ainda, mas vamos tomar o conhecimento desse processo com o Dr. Ricardo Stein, que vai nos trazer o conhecimento sobre essa área. Dr. Ricardo. Muito bom dia a todos, Dr. Sérgio. Eu gostaria de agradecer muito o convite feito pela VBM, agradecer ao Dr. Flávio Fux pela oportunidade, tá? E sem mais delongas, uma vez que eu tenho um número razoável de slides, eu vou para o que importa, que é sexo, coração e exercício, e dizer que em relação a essa apresentação eu não tenho nenhum potencial conflito de interesse, só interesse bastante, tá? Muito bem. Então, hoje de manhã, bem cedinho, eu acordei e fui para a internet. E fiz uma busca em relação à palavra coração em inglês. Encontrei quase 1 milhão de referências. A sexual activity foram quase 100 mil referências. Quando eu coloquei o binômio, Dr. Jorge, atividade sexual e coração, eu encontrei somente 760 referências. E esse número caiu para 113 quando eu plotei atividade sexual, coração e exercício. Pouco, não? No entanto, nós começamos a nossa apresentação com essa velhinha, subindo uma escada levando as compras do mercado. E a definição, a grosso modo, de atividade física, qualquer movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos que resulta em gasto energético. Atividade física como um todo. E se nós formos ir além, nós vamos ver que exercício físico é uma atividade física repetitiva, planejada, cujo objetivo é melhorar o condicionamento físico e ou a saúde. Então, nesse contexto, eu pergunto para vocês, existem similaridades entre exercício e atividade sexual? E a resposta óbvia é sim. Além de sudorese, taquipneia, taquicardia e provavelmente uma sensação final de bem-estar, nós temos que a atividade sexual talvez seja a forma mais prazerosa de atividade planejada, né? Então, beijar, tocar, masturbar e o coito per se podem sim ser caracterizados como uma forma de exercício físico. E aí entra a receita do ministro Temporão, que no dia 25 de abril fez mais ou menos isso aqui. Disse que em uso regular em bases crônicas, o sexo seguro poderia ser feito 5 vezes por semana como forma de atividade física e exercício. No entanto, como qualquer tipo de exercício, nós temos que lembrar que a frequência temporal vai ser variável, a duração vai ser variável, a intensidade pode ser variável, e isso demanda uma grande variabilidade. Nosso amigo Cláudio Gil de Araújo recentemente publicou um posicionamento de expert dizendo que a penetração pênis-vagina, em média no coito marital, costuma durar entre 8 e 12 minutos. E que nesse período, entre 10 e 30 movimentos penianos ocorrem. Isso, certamente, como qualquer exercício ou atividade física, demanda um gasto energético. E eu aproveito e trago para vocês o conceito que a gente lê em todos os artigos, né? De que, de acordo com a atividade física, nós vamos ter um gasto energético. Por exemplo, uma caminhada tipo marcha, 5, 6 km por hora, um baixo gasto energético em torno de 3 metros. Uma corrida a 10 km por hora, um gasto energético maior. Mas a atividade sexual pré-orgásmica e a atividade sexual no pico do orgasmo demandam um gasto energético, que vocês podem ver aqui embaixo, e isso está escrito em inúmeras publicações que nós fomos expostos, e correspondem a um gasto energético entre 12 e 15 ml quilo minuto, ou seja, uma caminhada de baixa intensidade. Senhoras e senhores, nos Estados Unidos, no ano passado,
uma pesquisa de base populacional sobre atividade sexual foi realizada. Então, eles ligaram para centenas de milhares de indivíduos entre 40 e 60 anos de idade. 80% homens e 70% das mulheres afirmaram que tinham pelo menos uma relação sexual no ano da entrevista. Mais de um terço desses indivíduos afirmaram que eles tinham sexo mais de uma vez por semana, entre 40 e 80 anos, relação marital. Bem, supondo que alguém esteja casado há 25 anos, que o ano tem 52 semanas, e que esse indivíduo de fato se submeteu a 2 coitos por semana, ao longo dessa existência, desse período, serão 2.600 coitos. Eu fiz um cálculo baseado na estimativa de Metz para o gasto energético em termos de sexo marital de correr 40 minutos 3 vezes por semana a 8 km por hora. Se diz que o sexo marital demanda um baixo gasto energético. E é isso que eu vou mostrar para vocês através desse cálculo. Se um indivíduo correr 40 minutos 3 vezes por semana a 8 km por hora, que é algo que qualquer um de nós é capaz de fazer, isso corresponderia a 14 relações sexuais com o parceiro convencional ou 2 coitos ao dia. E aqui, nem o Michael Douglas é capaz de... Nem esse cara, né? O Super Michael Douglas. Muito bem, mas vamos trazer um pouco para o coração a nossa apresentação. E o sexo no cardiopata sempre foi um motivo de preocupação. Um motivo de preocupação deixando esse cara com os olhos arregalados e muitas vezes o agente de saúde sem saber o que dizer. Por quê? Porque mexe com muitos afetos, mexe com tabus, com dogmas. E existem N razões para que o cardiopata, doenças, possam apresentar redução na atividade sexual. Evidentemente, o medo de morte coital, cansaço, perda da libido, uma preocupação ou ansiedade do cônjuge. Poxa, se eu transar com meu marido que teve um evento, eu vou matar o velho. E culpa, eu matei o velho de fato. Então os fantasmas do sexo muitas vezes estão pululando a cama do cardiopata. E aí, os pacientes muitas vezes não perguntam, por tabu, medo, preconceito. E os agentes de saúde, por ignorância e por achar que não podem conversar com um homem de 70 anos sobre sexo, não falam. Mas, em Israel, no ano de 2003, uma pesquisa com cardiologistas sobre atividade sexual, e ali 360 cardiologistas foram entrevistados. Vejam, 74% desses médicos subestimavam as taxas de disfunção erétil, tanto em saudáveis quanto em cardiopatas. Mas 90% deles sabiam que alguns beta-bloqueadores tinham um potencial maior para causar disfunção erétil. E o que me causou espécie é que 77% deles afirmaram conversar com seus pacientes sobre atividade sexual. Aqui cabe salientar que esses médicos, na sua maioria, tinham menos de 10 anos de formados. E no nosso contexto? Aqui, dentro dessa sala, 2 enfermeiras que foram responsáveis pela elaboração desse manuscrito publicado em 2008 no Arquivos Brasileiros de Cardiologia. Um trabalho muito simplesinho, no qual a atividade sexual pós-infarto foi avaliada através de um questionário, é verdade, não estandardizado nem validado, mas 96 pacientes internados num grande hospital cardiológico de Porto Alegre foram entrevistados no 6º dia após infarto. E o que ocorreu com eles? Nesse 6º dia após infarto, apenas 4, somente 4 receberam algum tipo de informação sobre atividade sexual, mostrando que existe uma verdadeira lacuna entre o que poderia ser feito e o que é efetivamente feito no nosso meio. E a pergunta que vocês, vocês falam com os pacientes de vocês sobre atividade sexual? E quando o paciente cardiopata pergunta: posso ter atividade sexual sem medo, doutora? Preciso de uma avaliação adicional? Eu tenho que fazer um ecocardiograma? O Rod fez assim, olha lá com a cabeça. As medicações do coração podem estar prejudicando a minha pujança? Pergunta o homem. Ou a mulher:
Eu estou usando esse remedinho que dá secura na boca. Será que eu não estou mais seca também? Posso tomar algum desses remédios para poder dar conta do recado? Bem, muitas são as dúvidas. Então, vamos todos penetrar nessa zona cinza agora. E, para isso, eu trago dados de sexo baseado em evidência. É verdade. Evidências pobres. É verdade. Evidências observacionais, literalmente. E eu começo com Master e Johnson e com Alfred Kinsey na década de 40. E esses estudiosos, numa época, disseram que o coito, né, aumentava a frequência cardíaca e a pressão arterial tanto em homens quanto em mulheres. E que a frequência cardíaca poderia chegar em torno de 170 batimentos em homens, 170 batimentos em mulheres, e essa histórica em torno de 170 milímetros de mercúrio. Nessa época, década de 40 e 60, esses estudiosos disseram que o coito aumentava muito o cronotropismo e a pressão arterial sistólica. E vejam que em 1974, através da mensuração da pressão arterial média, medida na artéria radial, no pico do orgasmo, houve, de fato, um pico pressórico médio gigantesco. Em 8 indivíduos, essa variação de pressão no pico do orgasmo se deu com um delta de 50 milímetros de mercúrio de pressão arterial média, variando entre 150 e 200 milímetros de mercúrio no pico do orgasmo. Entretanto, Nemec e colaboradores, estudando 10 indivíduos que tiveram relação sexual com as suas esposas, homens jovens e saudáveis na posição homem por cima, papai e mamãe, né, no pico do orgasmo, a frequência cardíaca chegou apenas, em média, a 117 batimentos por minuto. E a pressão arterial, sim, atingiu os números aqueles de Master e Johnson. Na posição do homem por baixo, a frequência cardíaca também foi mais baixa do que aquela prevista para o Master e Johnson. E a pressão arterial em torno de 162 batimentos. Quando Hellerstein, numa época pré-beta-bloqueador para todo mundo, estudou 14 homens casados pós-infarto com uma média de idade de 54 anos, com um holterzinho, a curva de frequência cardíaca média no sexo foi avaliada. E vejam, senhoras e senhores, 2 minutos antes do orgasmo, 87 batimentos a média nesses 14 homens em relação marital. 1 minuto antes, 101 batimentos. No pico do orgasmo, 117 batimentos. E a pressão caindo significativamente após o orgasmo, 1 minuto e 2 minutos. E quando essa atividade sexual foi comparada com a média da frequência cardíaca de pico no trabalho em escritório desses mesmos indivíduos, vejam, senhores, que não houve diferença entre a frequência cardíaca de pico no orgasmo com a frequência cardíaca de pico no trabalho. E esse tipo de experimento antigo, né, já quase matusalênico, que continua sendo descrito em inúmeras publicações, que a atividade sexual conjugal marital gera um estresse cardiovascular baixo. Quando 16 homens pós-infarto sofreram um outro tipo de intervenção, ou seja, 4 meses de treinamento em ergômetro 3 vezes por semana, né? Supondo que a isquemia coital também se deva a um aumento do consumo de oxigênio, a frequência cardíaca com exercício regular neste período, na década de 70, diminuiu de 127 batimentos em média, também não uma barbaridade, de 170 batimentos, para 116 batimentos. E isso gerou angina de peito num duplo produto mais elevado. Quando Drori e colaboradores em Israel estudou 88 indivíduos com DAC estável e uma média de idade em torno de 52 anos, eles compararam a atividade sexual no Holter, avaliando o segmento ST e as suas limitações, é verdade, com o teste ergométrico. Todos os sujeitos com isquemia no sexo tiveram isquemia no teste de esforço. A ausência de isquemia no teste se traduziu por ausência de isquemia no sexo, sugerindo, para minha felicidade como ergometrista, que o teste de esforço possa ser um bom parâmetro para avaliar os indivíduos quando existe uma indicação. E uma tabela com alguns trabalhos mais antigos mostrando
que a frequência cardíaca no clímax sexual realmente não tende a subir como Master e Johnson supunham no passado. Mais recentemente, Palmieri e colaboradores publicaram no American Journal of Cardiology em 2007 a frequência cardíaca média por minuto em homens e mulheres durante ergometria. Vejam, o protocolo de Bruce em indivíduos saudáveis, chegando entre 12 e 15 minutos, e atividade sexual com uma duração em torno de 31 minutos. Vejam que a média da frequência cardíaca nesses sujeitos, 19 homens e 13 mulheres, foi muito mais baixa do que num teste com aumento progressivo de cargas feito na esteira. E vejam que a atividade sexual correspondeu a baixa carga no teste ergométrico tanto em homens quanto em mulheres. A frequência cardíaca de pico ocorreu em algum momento no segundo estágio do protocolo de Bruce no teste de esforço, mostrando um gasto energético bastante baixo. Né? E em mulheres, a frequência cardíaca de pico média ficou em torno de 105 batimentos, o que correspondeu a completar um estágio do protocolo de Bruce, 2,7 km por hora com 10 graus de inclinação. Agora, um problemão de todos esses estudos é que no coito não se pode assumir um estado de equilíbrio, um steady state. E a relação entre a frequência cardíaca e o consumo de oxigênio, no mais das vezes, não é linear. As fases da atividade sexual se dividem em excitação, penetração, orgasmo e resolução. E aqui também nós vamos ter uma variabilidade muito grande inter-indivíduos. O indivíduo A tendo uma performance com essa característica, o C com uma diferente resposta fisiológica. E essa variabilidade que de fato é difícil de ser aferida em situações de não intimidade, onde há uma dificuldade de nós mensurarmos através de equipamentos a vida sexual real desses indivíduos. Vamos encostar aqui. Eu acho que, assim, pelo menos duas conclusões eu tirei dessa apresentação. E uma delas é que os números me deixaram muito descontentes. Fiquei muito preocupado com eles e certamente não é pelo meu coração. E a segunda é também nesse sentido de que eu devo fazer mais exercício. E mais uma vez, não é pelo meu coração. Pergunta, doutor Ricardo. Eu tenho uma pergunta. Quem fala com seus pacientes sobre sexo rotineiramente? Quem vai falar com o paciente sobre o sexo durante a apresentação? Bem, disponibilidade de preparar assim rapidamente para algo que é fundamental para nós, que é o grande round, mesmo que a gente não venha, né? Certo? É importante isso, nosso vice-presidente, as frustrações do grande round não estar cheio, como está hoje, né? Mas ele tem que continuar existindo e a gente tem que dar um jeito de prestigiar. E foi muito agradável, obviamente, como todo mundo percebeu. Eu tenho que fazer uma pequena provocação aí, sempre na área do tratamento, já que, imagina só, problemas de disfunção, 40%, 50% acima de 60 anos, e nessa altura 40%, 60% são hipertensos também, e não medicamentosos não funcionam. Então esse cruzamento de duas coisas altamente comuns, né, levarão inexoravelmente a uma proporção que pode ser calculada aí por uma equação de regressão de ter as duas coisas ao mesmo tempo. Eu tenho uma posição sobre os fármacos, né, que é aquela que, como sempre, se afasta um pouco dos mecanismos, certo? E dos relatos, das justificativas, enfim, daquele teu slide sobre securas, contra-securas, queixas e contra-queixas, né? E a maior evidência para mim é o estudo TOMS, né? São 4 anos com 5 fármacos, 5 grupos principais e placebo. E ao fim de 4 anos, quem tinha ido pior em várias subquestões, mas numa questão
fundamental. E aí, como é que foi o negócio do sexo nesses 4 anos? Piorou ou melhorou? Piorou no grupo placebo, certo? Em relação a todos os grupos farmacológicos. Os diuréticos no segundo ano, tem uma avaliação no segundo e no 4º ano. No segundo ano, os diuréticos e o beta-bloqueador estavam mais implicados. Um risco atribuível baixíssimo. E aos fins de 4 anos, a pior coisa era placebo. Então, acho que essa é uma posição de ensaio clínico. Eu gostaria que tu comentasse isso, mas é que eu faço isso como exercício de palestrante estou falando sexo, aí eu falo na hipertensão todo o tempo, dizendo que a abordagem tem que ser essa. Podem ser indutores de disfunção. É verdade, você tem um dado no ensaio clínico, longa duração de pacientes. Mas eu te pergunto, na tua concepção, na tua clínica, os pacientes eles acabam vindo a nós com essas queixas. E isso acaba sendo um problema, porque muitas vezes tu retira a medicação. Eu não sei, a gente clínica intensa, tu retira a e os caras param de se queixar. Eu acho que existe uma questão psíquica muito importante que deve ser considerada em todos esses sentidos. Eu acho que mais que psíquica é cultural. Por isso que eu coloco uma posicionamento científico. Certamente, eu disse isso no congresso de urologia, quase me mataram, certo? Porque é a primeira solução, é pare o remédio. E melhor, os pacientes que estão. Então, eu concordo. No mundo real, tem que parar de repente. Não, eu broxo porque eu estou tomando esse remédio. Não posso. É simples. Mas isso é derivado de uma cultura. Bom, estava broxa o meu microfone aqui. Tem tudo ereto agora. Né? Não, calma lá. Calma lá. O microfone e o palestrante. Eu acho que isso... Nós estamos falando isso tecnicamente. Eu não quero ninguém sair lá fora e diga assim para o seu paciente: olha, não é do remédio, continue tomando o remédio, vai perder o paciente. É óbvio, né? Mas eu acho que nós tecnicamente temos que pensar dessa maneira para mudar a cultura. Não vai acontecer nos nossos dias, mas pelo menos para fazer com que ela não seja assim tão distante do fato mais sólido científico. É a minha opinião. O resultado de ter, por exemplo, uma hipertensão controlada, um remédio que o indivíduo não vai ter queixa nenhuma. Eu acho que isso é a vida real, isso transcende isso. Ricardo, como sempre, gostei muito da tua apresentação. Eu só queria corrigir o que o Flávio disse. Tu não preparasse rapidamente isso. O Ricardo está preparando há 20 anos essa apresentação. Não, e vai crescendo sempre. Então, e está se aperfeiçoando. Eu tenho um comentário para fazer sobre as contraindicações do sexo. Primeiro, ficou bem claro para mim uma coisa que tem implicação importante para a nossa administração central, é que eu acho que todos os pacientes que estão internados não devem fazer sexo. Foi essa a conclusão que eu cheguei da tua tabela. Quer dizer, o cara que está com angina instável, o paciente com insuficiência cardíaca classe 4, esses não farão sexo, resolve um problema que pode ocorrer aqui, né, dentro do hospital. Tendo feito esse comentário, porque é aquilo que mostra, aquela tabela é paciente que está internado. Eu quero transmitir algo que se vê muito na clínica, que é o fato de que proibir sexo não adianta nada. Uma boa parte dos nossos pacientes, de qualquer opção sexual, eles, independente das nossas recomendações, vão fazer sexo. E eu considero essa conduta de proibição algo que... Isso é uma posição pessoal, algo que atrapalha mais, tendo em vista as evidências que, comparadas às outras áreas que nós atuamos, são paupérrimas. Quer dizer, mostrar tudo que existe, e é realmente isso. Elas são pobres. E
Nós não temos evidência de que proibir sexo é tudo indireto, é inferência. Não. Não. Não, pois é. Então, desta parte eu entendi que o paciente não deve fazer sexo enquanto ele estiver internado. No momento que ele estabilizar, ele tem alta. O que acontece na prática é que eles fazem. E eu acho que a evidência é favorável para isso. Nós médicos temos a tradição, isso já aconteceu por muito tempo na área de exercício. E tu faz uma analogia muito apropriada, exatamente, é um exercício. E as pessoas continuam fazendo atividade física independente das proibições que os médicos fazem. Então, eu acho que eu só fiz esse comentário para salientar que o sexo realmente é proibido enquanto o paciente estiver internado. Depois que ele for para casa, eles em geral vão fazer, a menos que eles tenham todos esses problemas culturais que tu citaste. Eu gostaria de me manifestar, parabenizá-lo pela palestra, gostei muito, excelente o tema. Eu tenho uma coordenação ambulatória de sexologia aqui do hospital, atendo basicamente mulheres, 80% mulheres, 20% homens com dificuldade sexual. E inclusive já fizemos uma apresentação igual a que o senhor fez agora, sobre iatrogenia e sexualidade. E eu reforço, é impressionante a facilidade com que nós médicos prescrevemos medicações e vão interferem profundamente na atividade sexual. E não, às vezes não é um só medicamento, são 2, 3, 4 medicamentos simultâneos que o paciente está tomando e que qual um deles sozinho já interfere, está tomando 4. Quer dizer, é impossível. E a facilidade, por outro lado, que nós médicos tenhamos, outros dizem, isso é da tua cabeça. Isso é problema emocional, é problema psíquico. Vai te tratar com um psiquiatra. Isso não é o remédio. Eu lastimo que possa existir isso. Que ainda persiste que nós não conversamos com os pacientes a respeito da atividade sexual. É uma lástima. Provou aqui também. Então, muito obrigado pela apresentação e por essa sacudida em todos nós. Muito obrigado. Essa é a disfunção. Eu achei muito interessante os teus dados com relação à informação pós-infarto na nossa realidade assistencial do Hospital de Clínicas. Já que isso aqui é uma atividade educativa também, se tem algum dado com relação à expectativa do paciente, em que momento ele quer ser informado isso? Porque isso pode ser uma boa ou uma má notícia para o paciente. Então, deve ter uma questão de bom senso relacionada à gravidade do quadro. Então, 6 dias pode ser muito ou pode ser pouco. Existe algum elemento prático de recomendação para as equipes para a discussão desse... Não, eu estou me referindo àquele dado pós-infarto miocárdio. Foi uma análise que nós fizemos
escolhemos empiricamente o sexto dia, pós-infarto, como fonte da alta. Sim, mas baseado na tua experiência, se é um dia bom ou um dia ruim? É antes ou depois da tua expectativa? Agora, o que tu recomendarias, baseado na tua experiência, com relação a isso? Eu acho que, assim como estudos como eu, Rafael, estudar remédio, falar sobre medicação para o paciente, isso aumenta a aderência em relação à boa informação. A gente tem que aproveitar o período de internação do paciente para conversar sobre esse assunto. Eu não sei se no sexto, no quarto, no segundo dia, mas em algum momento, ao longo desses dias que o paciente está internado, é um momento ou para o médico ou para algum agente de saúde que faz parte da equipe tocar sobre esse assunto. Porque esse momento essa pessoa está primeiro exposta, até que essa pessoa vai voltar. Vou me encostar aqui. Eu acho que, assim, pelo menos duas conclusões eu tirei dessa apresentação. E uma delas é que os números me deixaram muito descontentes. Fiquei muito preocupado com eles e certamente não é pelo meu coração. E a segunda é também nesse sentido, de que eu devo fazer mais exercício. E mais uma vez, não é pelo meu coração. Pergunta, doutor Ricardo. Eu tenho uma pergunta. Quem fala com seus pacientes sobre sexo rotineiramente? Quem vai falar com o paciente sobre o sexo durante a transmissão? Disponibilidade de preparar assim rapidamente para algo que é fundamental para nós, que é o grande round, mesmo que a gente não venha, né? Certo? É importante isso, o nosso vice-presidente, as frustrações do grande round não estar cheio, como está hoje, né? Mas ele tem que continuar existindo e a gente tem que dar um jeito de prestigiar. E foi muito agradável, obviamente, como todo mundo percebeu. Eu tenho que fazer uma pequena provocação aí, sempre na área do tratamento, já que, imagina só, problemas de disfunção, 40%, 50% acima de 60 anos, e nessa altura 40%, 60% são hipertensos também, e não medicamentosos não funcionam. Então esse cruzamento de duas coisas altamente comuns, né, levarão inexoravelmente a uma proporção que pode ser calculada aí por uma equação de regressão de ter as duas coisas ao mesmo tempo. Eu tenho uma posição sobre os fármacos, né, que é aquela que, como sempre, se afasta um pouco dos mecanismos, certo? E dos relatos, das justificativas, enfim, daquele teu slide sobre seguras, contra-seguras, queixas e contra-queixas, né? E a maior evidência para mim é o estudo TOMS, né? São 4 anos com 5 fármacos, 5 grupos principais e placebo. E ao fim de 4 anos, quem tinha ido pior, em várias subquestões, mas numa questão fundamental. E aí, como é que foi o negócio do sexo nesses 4 anos? Piorou ou melhorou? Piorou no grupo placebo, certo? Em relação a todos os grupos farmacológicos. Os diuréticos no segundo ano, tem uma avaliação no segundo e no 4º ano. No segundo ano, os diuréticos e o beta-bloqueador estavam mais implicados. Um risco atribuível baixíssimo. E aos fins de 4 anos, a pior coisa era placebo. Então, acho que essa é uma posição de ensaio clínico. Eu gostaria que tu comentasse isso, mas é que eu faço isso como exercício de palestrante estou falando sexo, aí eu falo na hipertensão todo o tempo, dizendo que a abordagem tem que ser essa. Muitos anos atrás, nós tivemos essa conversa, Flávio, que colocasse essa questão que sabe que existem fatores intervenientes que se misturam com a barbaridade nesse cenário. Mas eu acho que a questão das medicações, nós sabemos também que algumas delas, por questões mecanísticas, podem ser indutores de disfunção. É verdade, eu tenho dado no ensaio clínico longa duração de meus de pacientes, mas eu te pergunto, na tua concepção, na tua clínica, os pacientes, eles acabam vindo a nós com essas queixas. E isso acaba sendo um problema, porque muitas vezes tu retira a medicação. Eu não sei, a gente tem que ter clínica imensa, retira a medicação.
importante que deve ser considerado em todos esses sentidos? Eu acho que mais que psíquica, é cultural. Por isso que eu coloco como posicionamento científico. Certamente, eu disse isso no congresso de urologia, quase me mataram, certo? Porque é a primeira solução, é pare o remédio. E melhor, os pacientes que estão. Então, eu concordo. No mundo real, tem que parar de repente. Não, eu próximo, eu estou tomando esse remédio. Não estou. É simples. Mas isso é derivado de uma cultura. Bom, bom, eu estava broxa o meu microfone aqui. Tem tudo ereto agora, né? Não, calma lá. Calma lá. O microfone e o palestrante. Eu acho que isso... nós estamos falando isso tecnicamente. Eu não quero ninguém sair lá fora e diga assim para o seu paciente: olha, não é do remédio, continue tomando o remédio, vai perder o paciente. É óbvio, né? Mas eu acho que nós tecnicamente temos que pensar dessa maneira para mudar a cultura. Não vai acontecer nos nossos dias, mas pelo menos para fazer com que ela não seja assim tão distante do fato mais sólido científico. É a minha opinião. Agora, só para mim, como nós temos opções medicamentórias para pacientes, independente de ser uma questão psíquica ou fisiopatológica, ao nós, às vezes, ganharmos a medicação, a gente pode atingir um resultado de manter, por exemplo, uma hipertensão controlada com um remédio que o indivíduo não vai ter queixa nenhuma. Então, acho que isso é a vida real, isso transcende isso. Ricardo, como sempre, gostei muito da tua apresentação. Eu só queria corrigir o que o Flávio disse. Tu não preparasse rapidamente isso. O Ricardo está preparando há 20 anos essa apresentação. Não, e vai crescendo sempre. Então, e está se aperfeiçoando. Eu tenho um comentário para fazer sobre as contraindicações do sexo. Primeiro, ficou bem claro para mim uma coisa que tem implicação importante para a nossa administração central, é que eu acho que todos os pacientes que estão internados não devem fazer sexo. Foi essa a conclusão que eu cheguei da tua tabela. Quer dizer, o cara que está com angina instável, o paciente com insuficiência cardíaca classe 4, esses não farão sexo, resolve um problema que pode ocorrer aqui, né, dentro do hospital. Tendo feito esse comentário, porque é aquilo que mostra, aquela tabela é paciente que está internado, eu quero transmitir algo que se vê muito na clínica, que é o fato de que proibir sexo não adianta nada. Uma boa parte dos nossos pacientes, de qualquer opção sexual, eles, independente das nossas recomendações, vão fazer sexo. E eu considero essa conduta de proibição algo que, isso é uma posição pessoal, algo que atrapalha mais, tendo em vista as evidências que, comparados às outras áreas que nós atuamos, são paupérrimas. Quer dizer, tu mostraste tudo que existe, e é realmente isso. Elas são pobres. E nós não temos evidência de que proibir sexo é tudo indireto, é inferência. Não. Pois é. Então, desta parte eu entendi que o paciente não deve fazer sexo enquanto ele estiver internado. No momento que ele estabilizar, ele tem alta. O que acontece na prática é que eles fazem. E eu acho que a evidência é favorável para isso. Nós médicos temos a tradição, isso já aconteceu por muito tempo na área de exercício. E tu faz uma analogia muito apropriada, exatamente, é um exercício. E as pessoas continuam fazendo atividade física, independente das proibições que os médicos fazem. Então, eu acho que eu só fiz esse comentário para salientar que o sexo realmente é proibido enquanto o paciente estiver internado. Depois que ele for para casa, eles em geral vão fazer, a menos que eles tenham todos esses problemas culturais que tu citaste. Eu acho importante esse comentário no sentido de ir ao encontro para o que serve esse tipo de apresentação. No sentido de nós não simplesmente, dogmaticamente, proibirmos uma atividade. Não pode isso porque vai morrer. A gente sabe que o risco é muito baixo, mesmo em indivíduos com doenças estabelecidas. Entretanto, eu acho que esse comentário ele serve para que nós nos eduquemos, para explicar para o paciente que a gente não sabe nada sobre sexo, essa variável. E os pacientes às vezes nos perguntam a esse respeito. Mesmo com essa brincadeira final, baseada em função tóxicas, disforismo, a gente não sabe o que dizer para os pacientes com convicção, a gente acha. Então eu acho que cabe a esses pacientes que vão para casa, possivelmente vão se engajar em sexo, em exercício, seja lá o que for, que eles sejam
gostaria de me manifestar, parabenizá-lo pela palestra, gostei muito, excelente o tema. Eu tenho uma coordenação ambulatória de sexologia aqui do hospital, atendo basicamente mulheres, 80% mulheres, 20% homens com dificuldade sexual. E eu fico, inclusive já fizemos uma apresentação igual a que o senhor fez agora, sobre iatrogenia e sexualidade. E eu reforço, é impressionante a facilidade com que nós médicos prescrevemos medicações e vão interferem profundamente na atividade sexual. E não, às vezes não é um só medicamento, são 2, 3, 4 medicamentos simultâneos que o paciente está tomando e que qual um deles sozinho já interfere, está tomando 4. Quer dizer, é impossível. E a facilidade, por outro lado, que nós médicos tenhamos, outros dizem, isso é da tua cabeça. Isso é problema emocional, é problema psíquico. Vai te tratar como psiquiatra. Isso não é o remédio. Eu lastimo que possa existir isso. Que ainda persiste que nós não conversamos com os pacientes a respeito da atividade sexual. É uma lástima. Provou aqui também. Então, muito obrigado pela apresentação e por essa sacudida em todos nós. Muito obrigado. Essa é a disfunção. Eu achei muito interessante os teus dados com relação à informação pós-infarto na nossa realidade assistencial do Hospital de Clínicas. Já que isso aqui é uma atividade educativa também, se tem algum dado com relação à expectativa do paciente, em que momento ele quer ser informado isso? Porque isso pode ser uma boa ou uma má notícia para o paciente. Então deve ter uma questão de bom senso relacionada à gravidade do quadro. Então 6 dias pode ser muito ou pode ser pouco. Existe algum elemento prático de recomendação para as equipes para a discussão desse... Não, eu estou me referindo àquele dado pós-infarto miocárdio. Foi uma análise que nós fizemos, escolhemos empiricamente o 6º dia pós-infarto como fonte da alta. Sim, mas baseado na tua experiência, isso é um dia bom ou um dia ruim? É antes ou depois da tua expectativa? Agora, o que tu recomendarias, baseado na tua experiência, com relação a isso? Eu acho que, assim como estudos como o Eurospire, dar remédio, falar sobre medicação para o paciente, isso aumenta a aderência em relação à boa informação. A gente tem que aproveitar o período de internação do paciente para conversar sobre isso. Eu não sei se no 6º, no 4º, no 2º dia, mas em algum momento, ao longo desses dias que o paciente está internado, é um momento ou para o médico ou para algum agente de saúde que faz parte da equipe tocar. Porque esse momento essa pessoa está primeiro exposta, até que essa pessoa vai voltar para o nosso sistema nervoso, se lavando. Eu acho que ao longo da internação, em algum momento, a gente deve conversar com os pacientes sobre isso, mas eu colocasse uma coisa muito importante. Não sei se todos os pacientes querem conversar sobre esse assunto. E eu vejo isso na minha clínica. Às vezes eu vou conversar com os meus pacientes sobre isso. Eles não querem falar. Não querem falar. Suporta. Então a gente também tem que respeitar aquelas pessoas que colocaram o sexo como algo que não faz mais parte da sua vida do dia a dia, algo que fica até, de certa maneira, acolhido essa atividade como parte. São poucos pacientes que a gente se depara com isso. Inclusive, existe o estudo espanhol, tinha muito dado observacional para mostrar, para a gente sabe, já viu, perguntar, muito dado observacional no sentido que mulheres são muito pouco contempladas nesse tipo de sentido. Muito homem, pouca mulher. As mulheres pós-infarto, com uma média de idade de 62 anos, de 15 mulheres, um ano depois, 12 não tinham mais vida sexual ativa. E ninguém tinha conversado com elas sobre atividade sexual, ninguém tinha relação sexual. Acho que aí tem uma zona cinza que tem que ser poluída. E acho que a internação aumenta a fazer
Mais algum comentário? Bom, isso posto então, doutor Ricardo, agradeço a sua participação, uma bela apresentação, agradeço a presença de todos e quarta-feira que vem teremos um outro Grand Round. Obrigado pela participação de todos. É problema psíquico. Vai te tratar como psiquiatra. Isso não é o remédio. Isso eu lastimo que possa existir isso. Que ainda persiste e que nós não conversamos com os pacientes a respeito da atividade sexual. É uma lástima. Provou aqui também. Então, muito obrigado pela apresentação e por essa sacudida em todos nós. Muito obrigado. Essa disfunção. Eu achei muito interessante os teus dados com relação à informação pós-infarto na nossa realidade assistencial do Hospital de Clínicas. Já que isso aqui é uma atividade educativa também, se tem algum dado com relação à expectativa do paciente, em que momento ele quer ser informado isso? Porque isso pode ser uma boa ou uma má notícia para o paciente. Então deve ter uma questão de bom senso relacionada à gravidade do quadro. Então 6 dias pode ser muito ou pode ser pouco. Existe algum elemento prático de recomendação para as equipes para a discussão desse... Não, eu estou me referindo àquele dado pós-infarto miocárdio. Foi uma análise que nós fizemos, escolhemos empiricamente o 6º dia pós-infarto. Sim, mas baseado na tua experiência, isso é um dia bom ou um dia ruim? É antes ou depois da tua expectativa? Agora, o que tu recomendarias, baseado na tua experiência, com relação a isso? Eu acho que, assim como estudos como o Eurosfire, dar remédio, falar sobre medicação para o paciente, isso aumenta a aderência em relação à recomendação. A gente tem que aproveitar o período da internação do paciente para conversar sobre isso. Eu não sei se no 6º, no 4º, no 2º dia, mas em algum momento, ao longo desses dias que o paciente está internado, é um momento ou para o médico ou para algum agente de saúde que faz parte da equipe tocar. Porque esse momento essa pessoa está primeiro exposta, até que essa pessoa vai voltar para o nosso sistema nervoso, se lá quando. Eu acho que ao longo da internação, em algum momento, a gente deve conversar com os pacientes sobre isso, mas eu colocasse uma coisa muito importante. Não sei se todos os pacientes querem conversar sobre esse assunto. E eu vejo isso na minha clínica. Às vezes eu vou conversar com os meus pacientes sobre isso. Não querem falar suporte. A gente também tem que respeitar aquelas pessoas que colocaram o sexo como algo que não faz mais parte da sua vida do dia a dia, algo que fica até, de certa maneira, acolhido essa atividade como parte. São poucos pacientes que a gente se depara com isso. Inclusive, existe o estudo espanhol, tinha muito dado observacional para mostrar, para a gente sabe, já viu, perguntar, muito dado observacional no sentido de mulheres são muito pouco contempladas nesse tipo de sentido. Muito homem, pouca mulher. As mulheres pós-infarto, com uma média de idade de 62 anos, de 15 mulheres, quando depois 12 não tinham mais vida sexual ativa. E ninguém tinha conversado com elas sobre atividade sexual, ninguém tinha relação sexual. Acho que aí tem uma zona cinza que tem que ser colorida. E acho que a internação é um momento para tentar fazer isso. Mais algum comentário? Bom, isso posto então, doutor Ricardo, agradeço a sua participação, uma bela apresentação, agradeço a presença de todos e quarta-feira que vem teremos um outro Grand Round. Obrigado pela participação de todos.